Eu estava voltando para casa às 3 da manhã, após uma jornada de trabalho bem cansativa, quando um farol alto cresce atrás de mim. Eu já estava a 90 por hora, que era o limite da via, mas o carro vinha mais de 100. Então eu caio para a faixa do lado, e quando ele começa a me ultrapassar, eu vejo um motorista homem olhando para mim. E no fundo do carro havia uma mulher desesperada em lágrimas, batendo com força no vidro e gritando. De início eu pensei que ela estivesse me xingando, mas algo me deixou em alerta. O homem se vira para ela e a empurra com força para o fundo do banco, e então eu tive quase certeza que a moça, na verdade, precisava de minha ajuda. Eu começo a acelerar atrás do cara para poder segui-lo, e ele estava bem rápido lá pela casa dos 130. Ao mesmo tempo, eu pego meu celular e ligo para a polícia. Do nada, o cara do volante começa a desacelerar e a mudar de faixa, jogando o carro para fora da pista, e eu passo por ele. Eu tive receio de parar o carro e ele estar armado, mas mesmo assim, entre uma saída um pouco mais à frente e manobro o carro sentido a estrada, aguardando que ele voltasse. Eu não tinha certeza se ele vinha, então fiquei aguardando, enquanto eu falava com a polícia. E lá estava ele, passando pela via correndo, e eu acelero e vou atrás. Ele estava super rápido e eu preciso chegar aos 160 para alcançá-lo, quando ele percebe que voltei, e freia na minha frente com tudo, travando as 4 rodas, me obrigando a frear também, quase batendo na sua traseira. Nós paramos e ele desce do carro com uma arma na mão, apontando para mim. E nesse momento eu não penso 2 vezes e arranco com o carro para cima dele, que pula, se jogando no chão, e se levanta correndo, entrando em seu veículo e indo atrás de mim. Quando ele começa a me seguir, eu ainda estava com a polícia no telefone detalhando tudo e falando onde nós estávamos, e eles tinham acabado de me informar que haviam policiais pela região. Quando do nada, escuto um tiro vindo do carro e o cara tinha acabado de atirar. No desespero, eu começo a andar em zigue-zague, mesmo a 150 por hora, quando no retrovisor avisto uma luz azul e vermelha vindo atrás de nós, e eu dou graças a Deus. A polícia o fez encostar e eu paro um pouco mais à frente. O policial desce do carro mandando ele jogar a arma para fora e sair com as mãos na cabeça, e ele obedece. A mulher desce em seguida pela frente e vem até a mim, me abraçando e me agradecendo muito. O cara era ex-namorado dela. Ele havia ido à sua casa para tentar reatar o namoro, e quando viu que não conseguiria, agrediu a mulher e a ameaçou, jogando-a para dentro do carro no banco de trás, onde a trava de criança estava acionada, e pegou a estrada. Se eu não a tivesse visto pela janela e ido atrás chamando a polícia, o que poderia ter acontecido? Aquele cara estava louco, e eu não consigo pensar que poderia ter ocorrido pior. Aquela hora da noite, na estrada, não havia uma alma viva, e ele poderia levá-la para qualquer lugar. Eu arrumei um trabalho, um turno noturno em um hospital que ficava a 16 quilômetros de casa. Eu precisava pegar uma estrada que não era muito movimentada de dia, e de noite era pior ainda. Então, a maioria das noites eram literalmente eu dirigindo sozinho. Certa noite, voltando de um plantão, eu vejo um triângulo de carro na pista e logo em seguida, um veículo estacionado com um homem acenando com os braços. Eu fico preocupado e, por conta e risco, resolvo parar e decido ajudá-lo. Aliás, aquela hora da noite, naquela estrada, ia ser difícil arrumar outra ajuda. Eu desço do meu carro e ele vem em minha direção falando que sua bateria morreu por ter ficado parado tempo demais e me perguntou se eu tinha um cabo de chupeta. Só que eu não tinha e não sabia como poderia ajudá-lo se o problema era realmente esse. Então ele vira para mim e me pergunta se poderia usar o meu celular para fazer uma ligação, porque o seu telefone também tinha acabado a bateria. Eu hesito de início, mas no fim eu deixo. Desbloqueio a tela e coloco no aplicativo de ligação e passo para ele. Ele pega e começa a digitar um número bem devagar e se afasta para trás do seu carro. Eu percebo que a porta do carro dele está aberta e vejo que a chave está na ignição. Então resolvo sentar ao seu banco e, na dúvida, giro a chave uma vez e o painel acende. A bateria tinha acabado de dar um sinal. Ligo o rádio e o rádio funcionava normalmente. Quando eu giro a chave mais uma vez, o carro liga e nessa hora minha ficha cai. Eu estava caindo em um golpe, quando 2 mãos me abraçam pelo banco, pelo pescoço, pela parte de trás, tentando me sufocar, e eu começo a me debater e a arranhar até conseguir me soltar e sair do carro. E o cara que estava com meu celular agora vem em minha direção, gritando: Ei! Ei!
Eu não quis ficar para ver no que daria. Corri para o meu carro, liguei e saí voando. Eu não podia entrar em contato com a polícia até chegar em casa, porque o cara ficou com meu celular. E ainda pior, ficou com o celular desbloqueado. Eu encontro um posto policial e paro, e relato tudo a eles, que me falam para ligar para a central de telefonia do meu aparelho para rastrear a última ligação. Mas a central só abria às 7 da manhã, e tivemos que esperar. Pela manhã ligamos e não houve ligações do meu celular. Era tudo uma mentira. Ao chegar em casa, eu conto aos meus pais e nós ficamos preocupados, pois no meu celular havia o meu endereço e tínhamos medo de que os caras viessem atrás de nós. Pelo celular do meu pai eu tento rastrear o meu, mas também não tem a localização, pois já deveriam ter descartado ou desligado. Descobri depois que os caras roubaram os meus bitcoins que eu havia investido e fizeram várias transferências bancárias, me deixando praticamente sem nada. E 3 dias depois, ouvimos barulhos no quintal à noite e ficamos com medo de que fossem eles. Mas quando fomos investigar, não vimos nada. Minha mãe queria chamar a polícia, mas meu pai não deixou. Isso já faz 2 anos e eles nunca mais apareceram. E agora eu acho que não vão mais aparecer também. Eu saí com um prejuízo enorme na época e hoje em dia eu não paro para ajudar ninguém na estrada. Eu estava dirigindo com os amigos para um festival no interior. Nós já havíamos dirigido por horas e era minha vez de pegar ao volante. Eu estava cansado, pois tínhamos parado demais para conhecer os lugares e mal descansei. Mas eles já haviam capotados de sono. Era tarde da noite quando meu GPS me manda entrar em uma estrada secundária. Parecia aquelas estradas abandonadas onde o fluxo de carro morre após uma grande rodovia ser construída. Não havia iluminação e a pista estava bem judiada. O nevoeiro surgiu do nada, uma névoa cinza e grossa, impossibilitando de ver um palmo à frente. E o que piorou, pois eu estava morrendo de sono e meus olhos ardiam, e a cada 3 minutos eu dava uma piscada bem forte. Eu tinha acabado de fazer isso quando abro os olhos e um farol de carro brilha na minha frente e eu freio com tudo. O cara estava parado metade na pista e metade fora da pista. Meus amigos acordam no susto e meu coração estava acelerado, quando o carro à frente abre a janela do motorista e faz um sinal pedindo para encostar, e ele encosta seu carro devagar no acostamento. E eu, ainda com a adrenalina a mil, encosto mais à frente. Pelo retrovisor eu não conseguia ver muito, mas eu vejo o cara abrindo a porta e saindo, e vindo em nossa direção. Ele era bem magro e alto, e ele cola no meu vidro, fazendo um sinal para abaixá-lo. E eu o abaixo apenas até a metade. Ele vira para nós, que agora estávamos todos acordados, devido ao susto, e pergunta se estamos bem, e em seguida pergunta para onde estávamos indo, e dizemos que íamos ao festival. E neste momento ele fala que morava a 5 minutos dali, que tinha família tranquila, e que se quiséssemos, poderíamos dormir na casa dele essa noite, até a neblina baixar. Nós dizemos que não, e ele insiste, quando ele olha para o seu carro, e eu me viro e olho também. Eu não tinha percebido antes, mas de dentro do carro, um outro homem se mexia, quando a porta do passageiro abre e ele sai com um taco de beisebol e começa a correr na nossa direção. O cara do meu lado mete a mão por dentro do vidro tentando abrir a porta, mas por sorte, ela estava trancada e ele não conseguiu alcançar o pino. Então eu acelero o carro de ré, quase pegando no cara atrás de nós com um taco, que tenta acertar o veículo com um golpe, mas acaba errando. E ao mesmo tempo, pela acelerada, derrubei o cara que estava no vidro. Então eu gato a primeira e saio de lá com tudo, rezando para achar a saída da via no meio daquela neblina. E dentro de 5 minutos, nós saímos e damos graças a Deus que o lugar estava movimentado. Provavelmente aqueles caras queriam nos roubar, mas eu fui mais rápido e por sorte também não havia deixado o vidro do carro 100% aberto, o que nos ajudou muito. Hoje em dia, quando viajo não uso mais o GPS que corta caminho. Apenas o GPS padrão, buscando sempre as vias mais seguras e mais cheias. Eu estava saindo do meu estado para outro. No caso, eu ia ajudar o meu irmão, que é corredor de maratona, e a corrida aconteceria neste final de semana. Eu saí de casa lá pelas 3 horas da tarde e o total da viagem no meu GPS estava marcando 13 horas. E eu sabia que, como era eu que dirigia, com certeza faria em 14. Eu dirigi bem devagar. Sou um cara bem receoso, então não costumo acelerar. A via era tranquila e dava tempo de curtir a viagem que eu estava programando para fazer praticamente com poucas paradas. Na estrada não havia ninguém, nenhuma alma viva,
Ela era bem larga com 3 faixas e eu dirigia na faixa da esquerda. Lá pelas 11 da noite, um farol começa a crescer atrás de mim. Eu mudo para a faixa da direita e ele me passa. Era uma picape preta. Logo em seguida, ele muda de faixa para a direita também, bem na minha frente, e começa a desacelerar bem devagar. E o para-choque frontal começa a colar no para-choque dele, quando mudo de faixa, e ele joga o carro na minha frente com tudo. Então eu mudo novamente, e ele faz de novo, e cada vez mais desacelerando. Eu tento mais uma vez, só que dessa vez eu acelero ao talo e consigo passar por ele, e ele começa a acelerar atrás de mim, chegando a bater de leve. Eu estava desesperado e pela primeira vez da vida me vi acelerando acima de 80 por hora. Nessa altura, já estava a 140, rezando para passar por um policial, mas a estrada, como eu disse anteriormente, não tinha uma alma viva. Meu carro era mais potente e eu consigo me distanciar um pouco quando ele joga para outra faixa e começa a acelerar para me passar. Eu havia desacelerado com medo achando que ele fosse embora caso eu deixasse ele me ultrapassar, mas eu estava errado. Ele me passa e joga o carro novamente na minha frente e começa a frear, e dessa vez eu não consigo desviar e começo a desacelerar junto com ele. Quando ele põe a mão para fora do vidro do carro, apontando para o acostamento, e começamos a encostar. Eu me aproveito dessa brecha, corto ele novamente e acelero meu carro, que era um sedã muito mais forte que sua picape pesada, e eu consigo despistá-lo, entrando na primeira saída que vejo e após um bom tempo na via, caio em um farol vermelho que decido parar, pois estava crente que já não me seguia mais. Até que o farol da picape cresce novamente ao fundo e para ao meu lado, e dessa vez ele abaixa o vidro do carro e eles olham para mim. Eram 3 homens vestidos de máscara de V de vingança. Então eu passo o sinal vermelho cantando o pneu, e mais à frente encontro um outro farol com mais carros e um policial, e eles ao verem o movimento, mudam de rua e somem. Neste dia eu parei no estacionamento de um posto 24 horas e dormi, pois estava assustado demais para voltar para a estrada e dirigir de noite. Por sorte, eu não os vi mais. Agora eu não sei se queriam me roubar, me sequestrar ou apenas me assustar, mas se o objetivo fosse realmente assustar, eles conseguiram. Eu contei a toda a minha família e amigos, e quando posso, aviso a todos que tenham conversado. Tenha cuidado sempre que forem dirigir à noite.